Fala meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galera, hoje eu vou estar passando aqui para vocês, como vocês já podem ter visto aí no título do vídeo, por que que muitos dos desenvolvedores não conseguem ascender muito na carreira que eles seguem. Você vê, eu pelo menos vejo aí com base nos meus alunos lá da Quantum, com base nos meus alunos ali do clube de Dynamics, que tem uma. E não somente eles, né? Opa, peraí que travou aqui. Não somente eles ali, mas como uma série de outros da rede, assim, que você acaba vendo que não conseguem ascender muito na carreira como desenvolvedores, tá? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque existem alguns conceitos bastante interessantes, principalmente nessa área, que uma galera acaba deixando despercebido, tá? Bom, vamos começar falando sobre o, o desenvolvimento. Ele é uma área, o desenvolvimento, né, de programação, é uma área que, cara, relativamente tem poucas pessoas, relativamente comparado às outras profissões. E por que que isso acontece, né? Porque, basicamente, o conhecimento que você precisa ter para ser um desenvolvedor, ele é muito elevado comparado às outras profissões. E a maioria das, não estou falando que as outras profissões são fáceis, mas a quantidade de conhecimento que você precisa ter para se tornar um programador, ela é muito superior, por exemplo, a alguém que tem que trabalhar com vendas. Não que a pessoa de vendas não tem que saber muito, mas o nível técnico ele é mais simples, ele é mais rápido de você conseguir, por exemplo, tá? Já no desenvolvimento, a gente tem um número mais nichado de pessoas que têm o conhecimento específico sobre aquela linguagem ou banco de dados, ou seja lá o que for necessário, né? Vamos começar com esse conceito aqui. Então, logo sabendo disso, sabemos que existem menos pessoas que estão neste ramo de TI, né? Obviamente, por conta da necessidade de você ter o conhecimento. E o que que normalmente a gente vê no mercado, né? A gente vê esses profissionais aí dentro de empresas, porém a dificuldade é às vezes em ascender, ganhar mais dinheiro, ganhar aumento, blá blá blá. Normalmente as pessoas que são mais técnicas, elas têm um pouco mais de dificuldade na parte pessoal, tá? Parte de, é, cara, de você saber fazer uma negociação de uma forma correta. É, às vezes a pessoa é muito tímida também, tem vários fatores assim que eles são relacionados à pessoa, não é especificamente da habilidade técnica. Às vezes a pessoa tem muita habilidade técnica, mas não tem nada do desenvolvimento da parte pessoal. Isso complica um pouco na questão do desenvolvimento. Só que existem outros fatores, né, que a gente tem que levar em consideração também. Primeiro, o mercado que você está nichado, né? Às vezes você está por exemplo, num front-end que talvez não vai pagar muito. Às vezes você está numa localização que te impede de ganhar muito dinheiro. Mas na maioria dos casos, cara, se você não trabalha presencial, você já elimina todo esse contexto aí. Então, a gente pode ir para o outro passo. Por que que você não consegue, às vezes, ascender financeiramente dentro da sua carreira como você acha que você deveria? Cara, e aí existem esses fatores pessoais, tá? O fator pessoal, ele às vezes inclui algumas coisas, tá? Às vezes você tá vendo os problemas do seu dia a dia, as coisas que você enfrenta, como algo que é muito difícil, como algo que é muito desafiador, como algo que você enxerga mais grande do que deveria. Isso é um conceito importantíssimo, cara, porque depois que você entende isso, você consegue refletir um pouco mais sobre as coisas que entram na sua vida, desafios de um modo geral. Cara, uma coisa é fato, tá? A gente sempre vai ter problemas. Problemas, cara, basicamente a gente vai ter todos os dias. A questão é justamente essa palavra problema. O que exatamente define um problema?
Um problema é definido basicamente pelo conceito que a gente dá e o tamanho que a gente dá para ele. Por exemplo, isso aqui é uma garrafa, tá? Se eu botar 300 pessoas aqui olhando para essa garrafa, várias interpretações vão surgir dela. Por exemplo, essa garrafa está meio vazia, essa aqui está meio cheio, essa tampinha está bloqueando a passar. Existem N variantes para um único objeto, certo? E basicamente é isso que acontece com o problema. O problema, ele é uma garrafa, é uma coisa, é um fato, é algo que está aqui já. Tipo, algo que é imutável, já está acontecendo, ela já está aqui, não tem o que eu fazer. Mas, se eu olhar para essa garrafa e começar a dizer que ela está meio vazia, eu já vou criar série de ações e coisas na minha cabeça que talvez eu tenha que resolver isso aqui, certo? Mas a questão ainda é que é uma garrafa. E o que eu quero dizer com isso aqui, tá? Que basicamente o problema ele é o problema, ele é o fato. Só que você às vezes interpreta o fato como um problema. Vou dar um exemplo. Às vezes você está no seu trabalho e você não gosta do seu chefe, tá? Muito comum. Seu chefe podia ser diferente, blá blá blá, podia ser assim, podia ser assado, ou existe alguma situação que, cara, as pessoas te incomodam muito, buscam sua ajuda o tempo inteiro, não são independentes e é por isso que eu não cresço, por isso que eu não tenho tempo para produzir, não sei. Ou eu tenho muitas reuniões. Cara, tudo isso que a gente falou são fatos. O fato é que existe uma reunião, o fato é que o chefe necessita mais de você do que no normal, o fato é que outra pessoa precisa mais de você do que o normal. Esses são os fatos. A interpretação que você tem desses fatos é o que determina qual vai ser a sua reação e a sua atitude. E qual que é o problema em relação a isso? Porque quando você interpreta negativamente um fato como alguém pedir ajuda ou alguma coisa desse tipo, qual que, qual que é o problema em relação a isso? Porque o problema, na verdade, é que você está criando essa negatividade, botando isso como algo emocional e, consequentemente, agindo em relação a isso de uma forma negativa. Você não consegue, às vezes, ficar aberto a receber aquela informação e não reagir àquela informação diretamente. Você simplesmente recebe a informação e age de acordo com aquela negatividade. Isso é automático. E isso às vezes é muito problemático, cara. Muito problemático. Você já parou para refletir aqueles momentos, aqueles problemas que eles ficam se repetindo o tempo inteiro? Por que que eles ficam se repetindo? É porque você é uma vítima? Não, não é porque você é uma vítima, cara. É porque eles ficam se repetindo porque você precisa aprender alguma coisa que você ainda não aprendeu. No momento que você olhar para um problema e refletir sobre ele e entender que aquilo ali não é um problema, é um fato, e você precisa estar aberto àquele fato e não cheio de negatividade, não cheio de coisa, tipo, cara, reagindo negativamente àquilo ali, você vai ver que com o passar do tempo, esse problema vai se tornar algo comum e você vai estar sempre aberto a isso, e isso vai te dar a possibilidade de subir um nível. Muitas vezes, e eu não estou falando não é que eu não tenha isso, eu tenho praticamente o tempo inteiro isso, mas esse conceito vira um pouco o seu jogo. Por quê? Por quê? Vamos pensar um pouquinho se você é um cara que está querendo ganhar um aumento, digamos. Você ganha, sei lá, R$ 3.000, você quer ganhar 5, tá? Qual que é a primeira coisa que você vai precisar fazer? Bom, eu preciso. Tem alguns pontos que eu preciso melhorar aqui, cara, mas eu já vejo que eu já valeria esses 5.000 e eu só precisaria falar com o meu chefe. Mas eu tenho medo de perder o meu emprego. O fato é que você precisa falar com o seu chefe se você quiser o que você quer. Se você quiser alcançar aquele objetivo que você está almejando. Você precisa falar com ele. Qual que é o problema? É o medo. Logo, se você se deixar levar pelo medo, você sempre vai estar numa posição que é refém ao medo.
e esse medo vai ficar aparecendo para você sempre. Sempre que você tiver uma possibilidade de alcançar um objetivo, o medo vai aparecer. Por que que ele vai aparecer? Para você aprender a lidar com ele. Quero ganhar mais dinheiro, mas estou estagnado há 3 anos aqui no meu trabalho, quero sair dele, quero ganhar mais dinheiro e, cara, como que eu faço isso? Só que eu não consigo vagas de emprego, digamos assim. Ou eu não consigo me desvencilhar do meu emprego. O que está faltando? O fato é que você quer mais, certo? E o que está te impedindo de conseguir mais? Basicamente, é a sua interpretação que você está tendo sobre aquele fato. Às vezes você está com medo de largar o seu emprego, você está com medo de ir atrás de outro, você não está atualizando, você não está fazendo as coisas que você precisa fazer. Isso também é uma possibilidade. Você não adianta também você ficar parado esperando as coisas caírem. Você precisa ir atrás, mas é um fator que normalmente é um impeditivo que você mesmo cria para alcançar aquele problema. Por que que isso acontece? Porque a gente está basicamente numa zoninha de conforto. Essa aqui é a nossa zoninha de conforto. Se eu quiser chegar aqui, ó, que é onde está o meu dedo, que é onde está meu olho, ó, essa zona ela tem que aumentar, certo? Tudo que for fora da minha zoninha de conforto, tudo que for se a minha zona de conforto é aqui, aqui já é, meu Deus, muito desconfortável. Tudo que você precisa ampliar a sua zona de conforto é desconfortável, tá? E o que você precisa fazer é basicamente insistir nos desconfortos. Normalmente esse desconforto é um medo desconhecido que você tem normalmente antes de tomar uma decisão. Vou dar um exemplo meu. Eu tinha muito medo sempre de coisas darem errado quando eu ia viajar. Sempre tinha muito medo disso. Então, às vezes eu não viajava por conta desse medo, tá? E quando eu fui viajar, coisas aconteceram. Várias coisas acontecem sempre quando você vai viajar. Você tá num ambiente novo, tem inputs diferentes, pessoas. Cara, existe uma série de coisas que acontecem quando você vai viajar, por exemplo, de avião. Atrasa voo, perde mala, uma dezena de coisas. Com o passar do tempo, viajando mais e mais e mais, eu percebi que não necessariamente as coisas pararam de acontecer, não, o contrário. As coisas continuam acontecendo. Mas qual a diferença? A diferença é que minha zona de conforto, nesse caso, ela foi amplificada. Então aquilo ali não me afeta. Eu não vejo o fato é que a mala foi perdida, por exemplo, mas, cara, eu não vejo aquilo ali como um problema. É algo que é tipo, cara, é um desafio, entendeu? Eu já tô preparado para aquilo ali. Agora, se isso eu tivesse aqui na minha zona de conforto e a mala tivesse aqui, perder a mala, vira um caos, cara. Você fica, meu Deus do céu, e eu nunca mais vou viajar, sabe? Você entende esse conceito que, tipo, fica algo que você vai ficar sempre preso àquilo ali. Existe um. Existe sempre, cara. Sempre que você sentir medo irracional, obviamente, né? Não é, tem um lago ali cheio de cobra, vou ali porque eu vou ter que enfrentar meus medos. Não. Existe sempre uma vantagem. O medo, ele é uma barreira, cara. Quando você atravessa essa barreira e você fica ali, você vê que, cara, você evoluiu conscientemente naquele momento. E o medo normalmente é o que nos barra em fazer essas coisas. Então, para concluir esse nosso rolezinho aqui, por que você às vezes não consegue crescer como deve, ganhar mais dinheiro em relação a isso, normalmente está relacionado a isso. Se você talvez conseguir olhar para os problemas de uma forma que eles não são problemas, você vai ver que normalmente você vai conseguir ultrapassar uma barreira e as coisas naturalmente vão vir até você, tá? Isso que eu queria passar aqui para vocês é algo que me ajudou muito, cara, e vocês já devem, quem me acompanha sabe.
isso aí foi realmente de um divisor de águas na minha vida de entender isso. De novo, não é que eu não sinta isso, não é que que isso não aconteça mais, que eu tô vivendo numa utopia. Não, não é isso. É, sempre que acontece esse tipo de coisa, eu fico pensando, caramba, mano, o que que eu tenho que aprender para passar para um outro nível que talvez eu esteja precisando. Quanto mais rápido e às vezes é difícil também aceitar, né? Mas quanto mais rápido você aceita algo e você aprende com aquilo ali, muito mais rápido vão vir os resultados perante a isso, porque você está apto e pronto para passar para o próximo nível. Isso é uma questão de consciência mesmo, tá? Bom, galera, queria passar aqui essa reflexão para vocês aí. Fiquem bem, até a próxima e tchau. Ah, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto.